para a Mata Atlântica, e a resolução SMA 86, que vai trazer para nós a regra de compensação pela supressão de vegetação nativa em área rural. Então, aqui eu tenho todo o rol de legislação que é aplicado pela CETESB nos processos de licenciamento ambiental. Por isso, até que a Ana destacou que é bem complexa a leitura de todas essas legislações em conjuntos, né? E ainda, falando de vegetação, tanto para a Mata Atlântica e para Cerrado, quais são os critérios de análise que a CETESB utiliza nos processos de licenciamento? Então, eu sempre vou considerar a caracterização da vegetação. Isso é importantíssimo. Para isso, eu tenho que ir em campo, avaliar toda a estrutura da minha floresta e vou classificar a vegetação. Vou dar um exemplo, né, para vocês. Inicial, média e avançado do bioma Mata Atlântica. Então, a inicial é uma vegetação um pouco menos desenvolvida, médio mais desenvolvida, e o avançado é uma vegetação praticamente intacta. Então, em função desses estágios, é que vêm as regras trazidas pela legislação. Então, no laudo de vegetação apresentado dentro do processo de licenciamento, eu tenho aí a minha caracterização da vegetação. Tenho que considerar a motivação e a finalidade. Lembre-se que utilidade pública para a Mata Atlântica, eu tenho uma definição própria na 11428 de 2006, e para o Cerrado eu tenho uma definição própria na Lei Estadual 13.550 de 2009. Inexistência de alternativa técnica e locacional, então buscar impactar o menos possível a minha vegetação, né? Isso aí também leva em consideração a presença de fauna. Eu também tenho que avaliar, dependendo do estágio sucessional. Reserva legal, se eu estiver falando numa área rural, sempre a reserva legal. E uma área verde, se eu estiver falando da zona urbana, né? Aqui eu vou preservar parte do meu fragmento. E a fauna que eu já falei para vocês. Fazendo o link aí na próxima apresentação, que é o parcelamento do solo, como a gente não tem tempo hábil aí para verificar toda a questão da legislação que compete à vegetação nativa, eu vou dar um exemplo para vocês, pensando no empreendimento, num parcelamento do solo, tá? Então, eu estou falando aqui do bioma Mata Atlântica. Então, o bioma Mata Atlântica me remete à Lei Federal 11.428 de 2006. Como eu estou falando do parcelamento de solo, eu também aplico a resolução SMA 31 de 2009. Supondo que eu vou parcelar o solo, eu vou precisar suprimir vegetação. Sempre eu vou preservar parte do fragmento e compensar o que eu estou suprimindo, tá? Então, são dois instrumentos, a preservação e a compensação. Eu tenho que preservar 20% da área total da propriedade, em relação à propriedade, independente dela estar toda coberta ou não com vegetação nativa. Então, aqui eu estou falando em 20% da área da propriedade. E também uma percentual em relação à área total do fragmento. Aí pode estar ou não a área coberta totalmente com vegetação. Então, vamos supor que eu tenho o estágio inicial. A resolução 31 de 2009 fala que 30% do fragmento vai ser preservado. Os 70% a possibilidade de supressão. O estágio médio, 50% eu tenho que preservar, os outros 50% a possibilidade de supressão. E o estágio avançado, 70% eu preservo e 30% eu posso suprimir, desde que a área tenha sido declarada urbana antes da edição da Lei 11.428 de 2006. Tá? Aplicando isso aqui num exemplo, a gente tem, então, que a supressão de vegetação nativa do bioma cerrado, eu tenho uma propriedade, desculpa, Mata Atlântica, com área total de 1 hectare, tá? E ela está com 0,8 hectares coberto com vegetação nativa em estágio médio, e 0,2 hectares está sem vegetação. Então, eu tenho que 20% da área total da propriedade ela tem que ser preservada. Os 20% levam em consideração o que tem ou não fragmento, é a área total da propriedade. E 50% do fragmento tem que ser preservado.
essa regra se sobrepõe, tá? Então, o fragmento, a área total do fragmento com a área total da propriedade se sobrepõe. Existem situações que a área do fragmento vai ser maior, existem situações que o 20% já engloba todo o meu fragmento existente na propriedade e eu não poderia nem suprimir. Então, como que ficaria aqui a possibilidade? Área preservada de 0,4%, porque a área total do fragmento é maior do que a área total da propriedade. Eu poderei suprimir 0,2 hectares e, como eu tenho que compensar uma área igual à que eu estou suprimindo, e aqui nessa imagem ele está compensando dentro da própria propriedade, então eu tenho mais 0,2 hectares de compensação. A compensação pode ser dentro ou fora da propriedade. Esse exemplo aqui foi dentro da propriedade, mas ele poderia também compensar fora, tá? Abrir mão de compensar dentro da propriedade e compensar fora. Então, minha área verde aqui acabou ficando em 0,6 hectares. 0,2 hectares ele já não tinha vegetação. Eu estou autorizando 0,2, ele vai ocupar aí 0,4 hectares. Tá? Então, por conta do nosso tempo, eu não tenho como detalhar para vocês outros exemplos de supressão de vegetação nativa, mas só para vocês terem uma ideia, quais são os critérios de análise de supressão de vegetação nativa, que eu tenho 2 biomas no estado de São Paulo, Mata Atlântica e Cerrado, cada um tem a sua legislação própria, e aqui a gente viu só um exemplo de uma situação, de uma finalidade, que é o parcelamento do solo, que é a nossa próxima apresentação aí com a Célia. Licenciamento e parcelamento do solo, Célia Regina Buono Palles Poeta, gerente do Departamento de Apoio Técnico da CETESB. As perguntas já estão chegando e isso é muito bom, porque assim a gente adianta e a gente sai bem na hora certa do almoço. Eu preciso falar do seu currículo aqui, só um minuto. Célia Regina Buono Palles Poeta é engenheira química, formada na Fundação Armando Álvares Penteado. Especializada em engenharia ambiental pela Faculdade de Saúde Pública, USP. Especializada em engenharia sanitária, pós-graduação, lato sensu, pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, coordenadora do curso de licenciamento ambiental, realizado anualmente aqui na CETESB. Representante da CETESB no Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais, GRAPROAB, e atualmente gerente do Departamento de Apoio Técnico da Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental. Regina, você tem 40 minutos também. Tá bom, obrigada. Gente, bom dia. Como todos os outros palestrantes, a gente sabe que 40 minutos a gente pode dar uma pincelada e passar um pouco pelo assunto, levantar alguns pontos que sejam importantes ou mais conflitantes, mas não dá para abordar todas as questões envolvidas no assunto nosso, que é parcelamento do solo. É interessante fazer um destaque, porque, diante do licenciamento ambiental com avaliação de impacto, fonte de poluição e a questão das autorizações para intervenção em APP e supressão de vegetação, está sendo buscado um tema muito específico, diante de tantas atividades que são licenciadas pelo órgão ambiental. A questão do parcelamento do solo, eu diria que hoje é um assunto bastante, é uma meta de governo, que é a questão da construção de habitação para a população, de interesse social, certo? E é meta de governo, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Então, é um assunto que hoje estamos diretamente na mídia com essas questões, sobre, principalmente, regularizações, né? Regularizações de assentamentos irregulares, a questão de realocamento das populações das áreas urbanas, na questão das favelas, e o assunto do licenciamento, que é para empreendimentos novos, portanto, como a Ana Cristina já falou, é um licenciamento preventivo, então é antes do empreendimento acontecer, que você vai desenvolver o seu projeto, saber quais são as legislações que incidem sobre o parcelamento do solo.
Então, vamos começar um pouquinho, falar sobre as legislações incidentes no parcelamento do solo. Aqui eu diria, chamaria a atenção da Lei Estadual 997 e o decreto que regulamenta essa lei, onde o parcelamento do solo já era, como diria assim, qual o parcelamento do solo? O loteamento é licenciável desde 1976 no Estado de São Paulo, no momento da criação da CETESB, como fonte de poluição. Depois, foi instituída em 1979 uma lei específica, uma lei federal, que trata da questão do parcelamento do solo, a famosa Lei Lema, e traz aí características ou traz algumas definições importantes, algumas restrições, e a primeira legislação que trata de índices urbanísticos para fazer parcelamento do solo, obviamente, na área urbana. A gente não tem parcelamento, temos parcelamento do solo na área rural, mas seguem outra legislação, não é pela 6766, e ela é regida pela questão do INCRA, módulos em função da atividade desenvolvida na região, módulo do INCRA. Então, a gente não tem loteamento em área rural, temos, sim, desmembramentos, e esses passam pela aprovação do INCRA. Então, vamos voltar então, para a questão do parcelamento do solo das legislações incidentes. A 6766, a resolução CONAMA, aqui só fazendo um link, ficou empreendimento de impacto ambiental, mas não é. A resolução CONAMA de 86 estabeleceu, deu uma lista exemplificativa de atividades que mereceriam ter uma avaliação de impacto ambiental em função da sua característica, da sua complexidade, e que, na inserção dessas atividades na região, transformam essa região. Então, portanto, aqui só foi uma falha, devia ter se dito melhor, mas empreendimentos urbanísticos com mais de 100 hectares, pela resolução CONAMA, estariam sujeitos a uma avaliação de impacto, em função do porte, não só do porte, sem outros fatores que a gente leva em consideração. Aqui, o decreto estadual 33499, que, em 1991, no Estado de São Paulo, criou especificamente, para dar prioridade às questões da habitação, um grupo de análise, que é o famoso Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais, o GRAPROAB, onde ele congrega num único colegiado, todos os órgãos envolvidos na aprovação desses projetos. A gente vai falar um pouquinho depois. Foi em 1991, depois, em 2007, foi feita uma mudança nessa questão desse grupo de análise, onde a gente teve um decreto 52052 que separou a regularização desses empreendimentos habitacionais daqueles empreendimentos novos. Então, reestruturou o grupo do GRAPROAB através desse decreto 52053. E a resolução 21 de 2009, que estabelece o regimento interno para a operação desse colegiado e os procedimentos para análise desses empreendimentos. Para a gente falar de parcelamento do solo, sempre gera algumas dúvidas, e a gente vai buscar a definição na 6766, algumas questões importantes. O que seria o parcelamento do solo urbano? O parcelamento do solo urbano ele pode ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições nas legislações municipais, estaduais e federais pertinentes. Então, loteamento. Aqui sempre surge uma dúvida. O que seria um loteamento? É a subdivisão de uma gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, logradouros públicos ou prolongamentos, modificações ou ampliação de vias existentes. Então, toda vez que eu vou parcelar uma gleba, para ter acesso àquelas áreas que eu vou lotear, eu vou fazer os lotes. Se eu fizer aberturas de ruas ou ampliar uma rua existente ou estender, é um loteamento. O que seria o desmembramento, que é outro tipo de parcelamento do solo? Uma subdivisão da gleba em lotes destinados à edificação com o aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias, logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação de existentes. Então, seria o seguinte, eu já tenho o arruamento, simplesmente faço uma divisão daquela minha gleba e todas eles são voltadas para uma rua existente. É importante destacar aqui que a rua tem que existir de fato e tem que existir legalmente. Então, ela é de fato e de direito. Legalmente significa que a rua já foi decretada como pública pela prefeitura e a rua já está aberta. Se tiver só uma condição, a gente considera e analisa como desmembramento, como loteamento, ok? Se tem a rua existente, mas ela não foi declarada pelo decreto da prefeitura como uma rua pública, vamos analisar como loteamento. E se tiver
a determinação de que é uma rua pública, mas, porém, não está aberta também, ok? Para isso, tem um parecer da consultoria da pasta, da Secretaria da Habitação, que estabelece essa regra para o reconhecimento da questão do desmembramento de fato, ok? Bom, vamos na sequência, então. Interessante a gente destacar que essas duas definições que a gente falou estão na Lei 6766, artigo 2º, que fala das definições para a aplicação daquela legislação. Também temos conjunto habitacional, como a gente está falando de empreendimentos habitacionais nesse momento, nós temos o conjunto habitacional e o condomínio, que são situações um pouco diferenciadas. O conjunto habitacional, ele é regrado pelas mesmas regras do loteamento e o condomínio totalmente diferente. Como a gente não tem essas definições na legislação federal, eu fui buscar um pouco do conceito do que é um conjunto habitacional, que é interessante ter conhecimento, principalmente os senhores que são de prefeituras ou quem empreende, para a população de interesse social, até para entender como que a coisa realiza e como se operacionaliza as questões das infraestruturas nelas existentes. O conjunto habitacional é um empreendimento em que o parcelamento do imóvel urbano, portanto, é parcelamento do solo, com ou sem abertura de ruas, é feito para alienação de unidades habitacionais já definidas pelo próprio empreendedor. Então, eu vou ter uma área com uma edificação associada, porém, as minhas ruas são públicas e eu vou ter as áreas públicas determinadas. Essa definição é uma definição adotada pelas normas do Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Então, trata-se de um empreendimento na forma de parcelamento do solo, ao qual a construção de unidades habitacionais está vinculada e onde haverá que se respeitar as porcentagens das áreas públicas. Então, aquelas porcentagens de áreas públicas têm que ser atendidas. Seria a porcentagem para o viário, a porcentagem de área de lazer, das áreas verdes e as áreas institucionais. Indo um pouquinho para frente, na questão do condomínio. O condomínio é regido pela Lei 4591 de 64 e trata do quê? Uma divisão, a gente fala da divisão de terra, mas é a divisão de um lote, né? Que mesmo que haja abertura de sistema viário interno ou destinação de áreas de lazer de uso comum, elas vão ser particulares, não havendo, nesse caso, a divisão entre público e privado. Então, dentro de um condomínio, eu não tenho áreas públicas, eu tenho uma área compartilhada por quem pertence ao condomínio. Então, são as áreas de lazer dos condôminos. Pelo Código Civil, trata-se da copropriedade, onde não deve haver uma divisão do solo, mas sim um uso comum. Ok? Bom, seguindo, para a gente poder entender um pouco como funciona isso na questão das infraestruturas necessárias, vamos lá. Loteamento. Então, eu tenho uma gleba. Então, eu tenho aqui uma... Onde acontece o loteamento? Em áreas urbanas, de expansão urbana e urbanização específica. Então, eu tenho uma gleba, que eu pretendo lotear, eu vou dar continuidade com a abertura de vias, né? Ou ampliação das existentes, aqui no caso, e vou fazer a minha divisão dos meus lotes. Então, isso aqui é um loteamento. Eu fiz uma extensão, um prolongamento de uma via já existente, e abri esse viário e fiz a divisão dos meus lotes. Bom, no loteamento, como a gente falou, incide, então, as questões das áreas públicas. Eu vou ter a porcentagem das áreas públicas, que até 1997 era definida pela 6766, depois é definida pela Prefeitura. Uso e ocupação do solo, os índices urbanísticos que devem ser cumpridos no projeto, definido pelo município. Então, você tem áreas distribuídas para a área de lazer, área institucional, área verde e a área para o viário. Vamos lá. Bom, só um exemplo. Agora, o desmembramento. Então, novamente, eu tenho uma gleba, que eu vou desmembrar. Eu, nesse momento, tenho que aproveitar o viário existente, não posso abrir nenhum viário, porque senão vai configurar um loteamento, e vou fazer a divisão dessa minha gleba nos lotes. Então, se vocês podem observar, eu fiz a divisão dos lotes e todos eles têm frente para um viário. Não necessitei ampliar nenhum, nem estender e nem fazer abertura de vias, ok? No desmembramento, eu não tenho a necessidade de cumprir nenhuma das questões dos índices em termos de área institucional, de área de lazer, nem área verde pública, ok? Bom, conjunto habitacional. Da mesma forma, eu tenho uma área, uma gleba, um lote mais grande, que eu posso estar implantando esse meu conjunto. Eu vou chegar com toda a minha infraestrutura. Esse conjunto habitacional ele pode ser cercado ou não, quer dizer, eu posso ter uma portaria de controle de acesso, porém, não esqueço que as ruas são públicas. Vamos lá. Aí, eu tenho aqui associada ao meu empreendimento, eu sempre tenho associado a edificação. Eu tenho a minha infraestrutura chegando em cada unidade habitacional.
Aí eu vou ter... Ai, desculpa, foi muito rápida, perdão. Eu tenho aqui o sistema viário, a área institucional, eu tenho as áreas verdes e tenho o sistema de lazer. Isso dentro do conjunto habitacional. Porém, tudo que está aqui dentro é público. Então, eu tenho toda a parte de infraestrutura, isso é importante ter entendimento, que é responsabilidade do poder público. A questão da rua, a infraestrutura, seja energia elétrica, coleta, afastamento e tratamento de esgotos e abastecimento de água. Vamos lá. No condomínio, a mesma coisa, eu tenho uma área, eu tenho a infraestrutura chegando, porém, essa minha área já é, de fato, cercada. O outro poderia ser, sim, cercada, mas não necessariamente eu tenho acesso liberado para qualquer população, só apenas o controle de entrada. Aqui já é diferente. É uma propriedade privada dos condôminos. Eu tenho o acesso da infraestrutura, tenho uma portaria, o acesso da infraestrutura nas minhas unidades, porém, tudo chega aonde? Chega na minha entrada, no limite do meu terreno, e tudo que tem dentro é de responsabilidade dos condôminos, seja a parte de manutenção da infraestrutura, do arruamento, da energia elétrica, do abastecimento de água potável, né? E aí a questão da coleta, afastamento e tratamento de esgotos. As áreas de lazer e também a área verde, de responsabilidade dos condôminos. Então, o proprietário da área, ele é dono de uma unidade, mas é uma fração ideal do terreno, onde está dividido entre todos, responsabilidade dos condôminos. É importante ter esse conhecimento, porque no momento que eu faço um empreendimento para interesse social, se eu fizer na forma de incorporação, na forma de condomínio, eu estaria atribuindo a responsabilidade dos sistemas públicos, seriam públicos, aos condôminos. E se eu tiver que fazer um condomínio, onde eu vou ter que implantar um sistema de tratamento de esgotos, pensem que quem vai estar mantendo e operando serão os condôminos. Sendo de baixa renda, eu acho isso bastante complexo. Então, a gente tem que pensar sempre numa possibilidade de como equacionar essa questão quando eu trato de interesse social. Ok? Bom, na sequência, vamos lá. Vou entrar agora na aprovação de empreendimentos habitacionais. A gente está falando de parcelamento, depois eu vou falar do parcelamento sem ser para fins habitacionais, mas é importante fazer o destaque da questão dos empreendimentos para fins habitacionais. Como eu já disse a vocês, senhores, foi criado um grupo em 1991, Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais, juntando todos os órgãos envolvidos na análise desse projeto num único local, e com um trâmite na parte da aprovação desses projetos, com uma certa dinâmica, com prazos determinados e uma forma operacional, onde a manifestação de todos os órgãos se dá num único local, num único momento, com prazos definidos. Isso é importante pelo fato seguinte: esse decreto, quando criou, em 1991, e depois foi alterado em 2007, o objetivo era centralizar e agilizar o trâmite dos projetos. Por quê? Antes, os envolvidos, você passava com o projeto numa secretaria, ele aprovava. O outro indeferia, ou o outro se manifestava por uma exigência, e o empreendedor tinha que correr atrás, sendo isso de interesse do governo, você ter que estabelecer as regras e mexer no projeto aqui, e não atendia do outro órgão. Como fazer isso num único local? Então, hoje é formado um colegiado, esse colegiado é composto pela Secretaria da Habitação, pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, a Emplasa, e o Departamento de Águas e Energia Elétrica. Esse grupo se reúne semanalmente, às terças-feiras. O processo, quando é protocolado na Secretaria Executiva desse GRAPROAB, que está ligado à Secretaria da Habitação, ela encaminha os processos para os órgãos envolvidos para análise, que fazem suas análises e têm que devolver essa análise após 60 dias para os empreendimentos que não sejam de interesse social e 30 dias para interesse social, com regras estabelecidas tanto para os órgãos que analisam, quanto para os empreendedores. Então, foi uma forma de criar uma dinâmica e um mandamento e um ordenamento mais adequado para esses projetos que têm interesse do governo. Ok? Bom, quem são os sujeitos à análise do GRAPROAB? Sujeitos à análise do GRAPROAB, todo e qualquer loteamento, seja ele para fins habitacionais, mesmo que ele seja misto, ele vai para o GRAPROAB, não tem linha de corte. Conjuntos habitacionais com abertura ou prolongamento de vias existentes, também vai ao GRAPROAB. Projetos de desmembramentos para fins habitacionais, que resultem em mais de 10 lotes não servidos por água e coleta de esgotos, também vai para o GRAPROAB.
E aqui, onde gerem muitas dúvidas, são os projetos de condomínios residenciais que se enquadrem numa dessas regras. Quais são? Condomínios horizontais e mistos, horizontais e verticais, com mais de 200 unidades e com área de terreno superior a 50 mil metros quadrados. Vai ao GRAPROAB. Se eu tiver condomínio com 300 metros quadrados e 50 ou 49 metros quadrados, 400 unidades habitacionais e 40 metros quadrados, ele vai ao GRAPROAB. É uma delas que você estiver ultrapassando, vai ao GRAPROAB. Na próxima, é condomínios apenas verticais, com mais de 200 unidades, ou com área superior a terreno de 50 mil metros quadrados, que não sejam servidos por rede de água e coleta de esgotos, aonde? No perímetro do meu empreendimento, ou seja, a gente chama na testada. Por quê? Porque se eu tiver um empreendimento com 300 unidades ou com 60 mil metros quadrados, mas eu tenho a infraestrutura no limite do terreno, ele não está indo ao GRAPROAB, ele está dispensado da ida ao GRAPROAB e da manifestação do órgão ambiental sob o aspecto de licença prévia, instalação e operação no rito de licenciamento, mas não está dispensado da manifestação com relação à legislação florestal, que é a intervenção em EPP, supressão de vegetação, e não está dispensado se tiver em área de proteção aos mananciais, da nossa análise sobre os aspectos da legislação de área de proteção aos mananciais. Nesse caso, essa regra de estar dispensado é só para o vertical. E condomínios horizontais e verticais e mistos, localizados em áreas especialmente protegidas por legislação ambiental com terreno maior que 10 mil metros quadrados, ou seja, qualquer empreendimento, aí não é número de unidades, que esteja numa área de preservação ambiental, numa APA, no litoral norte, no litoral sul, ou seja, qualquer área que seja protegida por legislação federal, municipal e estadual, ele vai ter como limite 10 mil metros quadrados, assim, tendo uma área maior, ele vai ao GRAPROAB. Bom, importante fazer um destaque aqui das questões do que significa a nossa participação nesse colegiado do GRAPROAB e na emissão de um certificado. O certificado GRAPROAB, onde tem as condições de aprovação, onde aparece o quadro da área urbanística, que vai ser registrado em cartório. Esse certificado, a nossa manifestação, a nossa assinatura, equivale à licença prévia de instalação. Portanto, munido do certificado, o empreendedor, considerando que é uma licença prévia de instalação, na maioria dos casos, a gente vai falar da excepcionalidade, ele já pode iniciar as suas obras, ele tem um prazo para isso equivale à licença de instalação e ele tem condicionantes para a próxima etapa. Então, o que eu diria? Esse certificado tem que ter atenção, ele tem prazo de validade de 2 anos, não deixar vencer, e esse prazo de 2 anos é para você iniciar as obras. Nos casos... importante, ele pode iniciar as obras desde que devidamente acompanhado da autorização para supressão de vegetação e intervenção em APP, que é dada na sequência do certificado, depois que é emitida a autorização, e respectivo TSRA, que é o termo de compromisso de recuperação ambiental, que o cidadão vai ter que cumprir durante essas etapas do desenvolvimento do teu projeto. Tem casos excepcionais ou casos onde o empreendimento merece a questão de um estudo mais apurado, ou seja, dependendo da característica do empreendimento, do seu tamanho, do seu porte, da sua localização, ele precisa ter um licenciamento com estudos mais detalhados, porque ele vai promover uma mudança na região onde ele se insere, então precisa de estudos ambientais do tipo avaliação de impacto ambiental, ou através de um EA-RIMA, ou com um RAP, ou um EAS, dependendo da característica, e, portanto, esse procedimento não ocorre no âmbito do GRAPROAB. Então, o que vai acontecer é que, no âmbito do GRAPROAB, se eu tiver um empreendimento que precisa passar por licença prévia, ele vai entrar e o certificado vai equivaler só à licença de instalação. Importante destacar quais são as áreas ou quais são os tipos de empreendimento que mereceriam essa avaliação do impacto ambiental. E, como a gente já disse, isso antecede ao GRAPROAB, primeiro por várias questões. É um estudo bastante complexo, ele tem um rito específico, não dá para cumprir uma análise de uma avaliação de impacto ambiental dentro do prazo do GRAPROAB, 60 dias e 30 dias. E, segundo, eu digo que é a questão mais importante. No momento que eu faço uma avaliação do impacto ambiental, eu estou verificando a viabilidade do empreendimento. E, nesse instante, a gente, como a própria Ana já falou, o Mauro também citou, você está verificando a questão
da concepção do projeto e da viabilidade, sob esse ponto de vista de concepção e de localização. Podem ser feitas muitas alterações nesse instante para aprovação dessa licença prévia, ou pode não ser viável. Então, não se justifica você espalhar, porque no momento que você entra no GRAPROAB, você põe o seu projeto para todos os órgãos analisarem. Então, não justifica você distribuir ou passar para os outros órgãos também analisarem, além da questão dos prazos, que não dá para seguir nesse rito do GRAPROAB, um projeto que a gente não sabe se ambientalmente é viável e que pode ter mudanças significativas na sua concepção. Então, portanto, isso acontece sempre antes do GRAPROAB. E quais são os empreendimentos que estariam sujeitos? Então, como a própria resolução CONAMA 1 de 86 já chama, áreas maiores que 100 hectares,